Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. E antes que eu me esqueça, e você também se esqueça, já aproveite, já curte, já compartilha, já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho lá para você não perder nenhum vídeo nosso, que é muito importante aqui para o nosso canal, para a gente crescer e para mim, né, me empolgar de ir para frente e por aí vai, gente. E hoje vai ser um pouco diferente, hoje não tem ninguém aqui para me entrevistar e eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Teve gente que perguntou, conta um pouco da sua experiência, normalmente você conversa mais com as pessoas, escuta mais as pessoas, agora eu quero saber um pouquinho de você também, e hoje eu tô aqui com muita alegria para contar um pouquinho de vocês, da minha experiência, da minha história e por aí vai. Então, bora lá. Gente, eu trouxe até um caderninho aqui para mim não esquecer, e a primeira pergunta, gente, de onde eu era, né, do Brasil. Eu sou nascida em Belo Horizonte, sou mineirinha, comedora de pão de queijo. Quem não gosta de um pão de queijo, né? Meu Deus, né? Então, assim, sou mineira, nasci em Belo Horizonte, vivi lá quase a minha vida inteira, né? Com os meus pais e o meu irmão. Depois a gente mudou para Mariana, morei um bom tempo em Mariana também, perto ali de Ouro Preto, não sei se vocês conhecem. E depois do passar do tempo, morei em Espírito Santo e morei em Santa Catarina, que foi quando eu vim para cá. Santa Catarina é maravilhoso, gente. É uma cidade assim que eu super recomendo todo mundo que quer. É uma cidade boa, bonita, uma cidade que eu achei muito tranquila, é bem parecida com aqui em Portugal. As pessoas, né, respeitam muito o trânsito, assim, em questão de atravessar, a faixa de pedestre. Assim, achei uma cidade muito legal, muito boa de se viver, a qualidade de vida muito boa, as praias maravilhosas. Eu sou um pouco suspeita para falar de praia, gente, porque eu sou apaixonada com praia. Eu falo que se eu pudesse, eu morava dentro da praia. Que praia é vida, né? Eu acho que não tem nenhum mineiro que não gosta de praia, é muito difícil. Então, antes de eu vir para Portugal, eu morava em Santa Catarina, que é maravilhosa. E é isso, gente. Antes de eu vir para cá, eu morava lá, mas sou nascida em Belo Horizonte, que foi onde eu vivi quase a minha vida inteira. E a outra pergunta, gente, é quanto tempo estou em Portugal? Então, tem 2 anos que eu estou em Portugal, que eu vivo aqui em Portugal. É, Gosto muito daqui de Portugal. E assim, é uma experiência muito diferente, né, do que a gente tem costume de viver no Brasil. Questão de segurança, em questão de você sair sem medo, tiver que sair à noite. Claro, gente, que em todos os lugares do mundo você tem que ter um certo cuidado, né? Não é porque mora aqui que você pode ficar 100% tranquila, porque não é. Onde tem ser humano, tem problema, tem gente ruim, tem gente boa, mas é um lugar que você consegue viver sem ficar 100% com medo, sabe? Eu lá no Brasil, quando eu morava, eu tinha muito medo de sair à noite, eu tinha muito medo de, enfim, né, de fazer diversas coisas, porque a gente sabe que, infelizmente, o Brasil tem, né, esse problema em questão de segurança. Então, assim, tem 2 anos que eu moro aqui e gosto muito daqui, né? A outra pergunta se eu já passei por muitos trabalhos aqui em Portugal. Então, gente, quando eu cheguei, logo quando eu cheguei, eu fui trabalhar em fábrica. A minha experiência foi em fábrica, trabalhei em 2 fábricas, foi uma experiência muito bacana, como eu já fiz um vídeo sobre isso. Não foi uma experiência ruim, foi uma experiência muito boa. E acredito que quando a gente chega com muito medo, né, de não conseguir trabalho, de não se adaptar, né? Eu falo que essa é a minha experiência, tá, gente? Como eu sempre falo, cada um tem a sua experiência, cada um vê o que é melhor, né, para cada pessoa. Então, essa é a minha experiência, a minha visão e o que eu acho, né? Então, eu trabalhei em 2 fábricas, foi 2 fábricas muito boas, as pessoas me receberam muito bem. E depois eu fui trabalhar numa loja no shopping, e também fui super bem recebida pelas meninas. Lá trabalhavam 3 portuguesas e uma brasileira. Foram um amor comigo, eu não tenho o que reclamar. Né? O serviço é como o serviço lá do Brasil mesmo, tinha que bater meta, essas coisas normais, né? Mas foi muito tranquilo, eu me adaptei muito bem, gostei muito da loja,
Foi uma loja muito bacana que me recebeu muito, muito bem. E temos uma pergunta também que só de eu ler assim eu fico um pouco emocionada, mas é uma pergunta também que normalmente eu costumo fazer para as pessoas e eu acho que é interessante também a gente compartilhar, né? É a pergunta: o que eu sinto mais medo de morando fora acontecer lá no Brasil, né? Qual é o meu maior medo, né? Eu acho que é realmente perder quem você ama, né? Eu acho que esse é o maior medo, não tanto pela pessoa, né, que faleceu, porque a pessoa que faleceu não tem mais o que fazer, mas sim de não estar lá perto das pessoas, né, que você ama, que você tá ali para poder dar um abraço, um beijo, né? Há pouco tempo, há alguns meses atrás, eu passei por essa experiência e não foi fácil, né? Foi bem difícil. Meu irmão faleceu aqui já era de madrugada, né? Mas lá era 10 e pouca da noite. E assim, gente, não foi fácil, não foi fácil. Foi uma situação bem complicada porque a gente fica sem poder fazer nada, né? O máximo que a gente pode fazer ali é uma ligação, uma chamada de vídeo. Então, assim, acho que a coisa que a gente tem mais medo quando a gente mora longe das pessoas que a gente ama é perder, né? Perder, enfim, né? Porque a gente fica sem saber o que fazer, né? Porque é um momento que a família precisa estar reunida para se abraçar, para se ajudar, né? Igual quando eu recebi a ligação, né, que meu irmão tinha falecido, aqui já estava de madrugada, como eu tinha falado, foi algo desesperador, gente, porque a gente imagina mil e uma coisas, né? Graças a Deus as pessoas que estavam lá conseguiram me passar informação, filmaram muita coisa para mim, né? Então, assim, eu consegui ser um pouco presente, mas eu acho que é algo que mais a gente tem mais medo realmente é de perder quem tá lá, né? As pessoas que a gente ama e não poder fazer nada, né? Eu falo em questão das pessoas que ficam, tá, gente? Porque a pessoa que foi, né? Igual no caso do meu irmão, não tinha mais o que fazer, né? Mas eu poderia estar lá para abraçar minha cunhada, abraçar os meus sobrinhos, né? Abraçar minha mãe, abraçar as pessoas, né, que estavam ali, né, que gostava do meu irmão e ser acolhida também, né? Porque quando você mora fora, você acaba sendo muito sozinha. Então você não tem acolhimento, né? Você tem que passar aquilo ali tudo sozinha, é você e Deus, né? Então, isso também faz falta e é um medo de muitas pessoas que moram fora, né? Então, assim, né, por um lado foi um pouco menos pior, porque eu tive o prazer de ir lá abraçar ele, beijar ele, ficar com ele. Fácil não foi, né? Porque eu falo que é uma despedida de pessoa viva, né? É muito difícil você olhar pro olho da pessoa e a pessoa falar: Nossa, Pri, talvez quando você voltar aqui eu não vou estar aqui mais, né? É algo muito difícil. Mas, né, Deus fez a vontade dele e é isso, gente. Desculpa, me emocionei, mas, né, sou ser humano e toda vez que eu toco nesse assunto, a gente, querendo ou não, a gente se emociona, é normal, é natural. E é isso, eu acho que o meu maior medo mesmo de morar fora é estar longe das pessoas quando acontece algo, né, de morte, de acidente, enfim, seja de qualquer coisa. Eu acho que isso é o meu maior medo. E a outra pergunta, gente, por que que eu decidi sair do Brasil e vir para Portugal? Então, desde muito nova, né, eu sempre sonhei em sair do Brasil. Esse sonho, na verdade, veio através do meu pai, né? Eu lembro quando eu era pequenininha, eu era novinha, o sonho dele era ir para os Estados Unidos, né? A gente na época tirou passaporte e tudo mais, mas não foi da vontade de Deus, a gente não conseguiu, né? E, enfim. Mas eu sempre carreguei isso no meu coração. Desde novinha eu sempre falei que eu iria sair de Belo Horizonte ou que eu ia morar em outra cidade. Eu sempre gostei, na verdade, eu sempre gostei de mudar, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de mudar. Quem me conhece sabe, né? Eu não sou muito apegada nos lugares, não. Então, assim, eu sempre sonhei, e na verdade, assim, eu sempre quero algo melhor, né? A gente nunca pode ficar estagnado numa coisa que às vezes não tá bom, né? E às vezes não é o que você sonha. Então, eu sempre sonhei em sair ou fora do país ou mudar de cidade, como eu mudei, né, para o Espírito Santo, fui para Florianópolis, tive uma experiência muito bacana em Florianópolis.
Então, assim, eu sempre fui assim de viver experiências, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito medrosa, ai, pessimista, não vai dar certo. Não, eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal de mim, sabe? Eu não tenho muito medo do que pode acontecer. Eu vou lá e faço, se der, deu, se não der, não deu, entendeu? Pelo menos eu tentei. Então, assim, eu decidi sair do Brasil exatamente porque era um sonho de viver experiências novas, não só de Belo Horizonte para Florianópolis, como Florianópolis para cá também, que foi assim uma experiência muito bacana. Fácil, gente, não é. Não é fácil nem você sair de cidade, né? Igual tem gente que mora em Belo Horizonte, muda, vamos supor, para o Espírito Santo, ou muda para Bahia, ou seja, qualquer cidade, né? Porque é culturas diferentes, né? Quando você sai ali da sua zona de conforto, é lugar diferente, é pessoas diferentes. Não é só mudar de país que é difícil. Qualquer lugar que você muda. Você pode mudar, às vezes, de bairro. É difícil, porque você está acostumado ali a morar no seu bairro, quando você assusta estar em outro bairro, que são novas pessoas, enfim, é tudo muito novo. Então você tem que ser persistente mesmo e não querer desanimar pelo primeiro obstáculo que vem, que a gente sabe que não é fácil, né? Outra pergunta, no Brasil, com o que eu trabalhava? Como eu já tinha feito o vídeo da fábrica, né? Eu falei um pouco. No Brasil, gente, eu sempre trabalhei no shopping. Sempre trabalhei em loja de shopping. Minto, eu trabalhei uma vez só como recepcionista de uma imobiliária. O resto, gente, foi tudo shopping, 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 shopping. E eu sempre gostei de shopping, eu sempre gostei dessa área de venda, eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de cliente, eu sempre gostei de atender, eu sempre gostei. Então é uma área que eu sempre gostei. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sou vendedora, eu trabalho ali com o cliente, eu gosto de vender, eu gosto de falar, eu gosto de escutar a história das pessoas, porque a gente fala que o vendedor também, ele é um psicólogo, né? Ele escuta diversas coisas. Tinha cliente que ia lá na loja e às vezes não ia nem para comprar, e às vezes ia só para conversar. Então, assim, era uma área que eu gostava também. Então, foi muito importante para mim, né? Eu falo que a venda ele faz você enxergar coisas maiores, né? Porque ali você pode estar o dia péssimo que for, quando você entra na venda e você conversa com um, conversa com outro, parece que as coisas começam a melhorar, sabe? Porque você começa a distrair a cabeça, escuta a experiência de uma pessoa, escuta de outra. Então é muito legal. Sempre gostei dessa área de venda e sempre trabalhei com isso. A outra pergunta: o que você sente falta do Brasil, gente? Eu acho que todo mundo que migra, né? Todo mundo que sai, igual eu falei, da sua zona de conforto, que não está perto das pessoas ali que você conhece, que você ama, né? É um pouco complicado, né? O que eu mais sinto falta do Brasil não é nem tanto da comida, gente, porque se eu sinto vontade de comer um pão de queijo, vou e faço. Eu sinto falta mesmo é da minha família, né? Da minha mãe, da minha cunhada, dos meus sobrinhos, né? Eu tive que ir há pouco tempo no Brasil, porque meu irmão, né, estava doente na época, e eu fui, né, que despedir dele, porque ele estava com câncer já, um câncer terminal, que também não foi fácil, então fui no Brasil. Eu falo que parece que quando você vê as pessoas que você ama, parece que é igual um celular sem bateria, parece que recarrega, sabe? Então, assim, a coisa que eu mais sinto do Brasil falta realmente é da família, né? As pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente tem costume de conviver, né? Então, assim, eu nunca fui de ter amigos, mas eu sou muito apegada às pessoas que eu amo, né? Que é só a parte mais familiar, né? Então, assim, eu acho que a parte que mais pesa, acho que para a maioria das pessoas que, né, estão morando fora do Brasil ou de cidade, seja o que for. Então, o que eu mais sinto falta do Brasil, com certeza, é da minha família. Isso aí é fato, né? São das pessoas que eu amo, principalmente em datas comemorativas, como Natal, aniversário, Dia das Mães, né? Essas datas, assim, são as datas que mais pesam. Mas a gente tem que ser forte, né? Não temos escolhas, né? E é isso. O que eu mais sinto falta do Brasil realmente é minha família, que são as pessoas que eu mais amo nessa vida. Qual é a minha maior dificuldade aqui? Então, gente, eu acho que a minha maior dificuldade aqui é o frio,
né? Porque o resto, para mim, é bem tranquilo. Eu acho que o frio é a maior dificuldade minha mesmo aqui, né? Eu já acostumei, já, mas se eu falar que eu amo, não, né? Porque o frio daqui, gente, é completamente diferente do frio do Brasil. Não tem como comparar, então é bem diferente. Então, acho que a minha maior dificuldade. Ah, tá. E outra dificuldade também, por não ter carteira de motorista, né? De não dirigir. Essa é uma das dificuldades, eu acho que de diversas pessoas que estão aqui que não têm a carta de motorista. Então, como eu sempre falo, você que está planejando em vir, gente, venha já habilitado, né? Porque é um processo longo, você não consegue chegar sem a documentação e tirar a sua carteira. Então, assim, já venha com a carteira na mão, porque já é metade dos seus problemas resolvidos. E a última pergunta, que eu sempre pergunto para todo mundo: o que me faria voltar para o Brasil? Então, gente, o que me faria voltar para o Brasil? Vontade eu não tenho, mas o que me faria voltar para o Brasil seria só se realmente fosse da vontade de Deus e se encaminhasse tudo para isso, né? Então é isso, gente. Contei um pouquinho da minha experiência aqui, que normalmente eu faço, né, as perguntas para as pessoas. Tentei explicar um pouco o meu ponto de vista, o que eu acho, o que eu penso. E é isso, gente. Você que pode, curte, compartilha o nosso canal. Não esqueça, vai lá, já curta, já compartilha, já se inscreva, que isso me dá mais força ainda para a gente continuar aqui trazendo experiência, trazendo lugares incríveis para você conhecer junto comigo, nessa aventura maluca, né? Então, assim, já aproveita, já curte, compartilha, gente. E muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para todo mundo e tchau!